eu me chamo Maria Isabel e eu sou do grupo do PST01. Hoje, eu e Marco iremos apresentar algumas funções básicas que vão facilitar a sua vida daqui para frente como programador. Esses serão alguns dos tópicos que iremos tratar hoje, que vão ser os defines, a potenciação, cálculo de raízes quadradas, cálculo de raízes diversas e logaritmo. Iremos começar com a função define. Imagine que você foi contratado para criar um programa que ele deve informar ao usuário se ele está apto ou não para tirar a carteira do motorista, levando em consideração que aqui no Brasil a idade correta é 18 anos. Só que algum tempo depois, essa idade ela vai mudar para 16 anos. Para alterar o programa, seria necessário você mudar todos os lugares que tivessem 18 anos, para 16. E isso ia fazer você correr o risco de mudar alguma coisa errada e assim deixar o seu programa sujeito a bugs. Então, a forma correta de fazer isso acontecer seria você usar a função define maioridade 18, escrita dessa forma aqui. A partir daí, isso se tornaria muito mais prático para você poder resolver futuros problemas. A função define, ela pode ser utilizada para operações mais complexas, como π e a constante de Euler. Basta você defini-las no começo do programa, o que, além de tudo, vai facilitar muito para que você não precise ficar escrevendo sempre um número tão extenso quanto esses. Seguindo, nós temos a potenciação. A função para calcular a potência de um número é a função pol. O formato dela deve ser colocado x é igual a pol, entre parênteses, base, vírgula e expoente. Por exemplo, x é igual a pol 5/2. Nesse caso, o x ele vai valer 25, porque a função está levando 5 ao quadrado. Seguindo mais uma vez, nós temos o cálculo de raízes quadradas, onde nós temos uma função específica para fazer esse cálculo, que é a sqrt. E a raiz ela vai estar, o número que vai ser colocado em raiz ele vai estar dentro dos parênteses. O formato correto é esse, como, por exemplo, x é igual a sqrt 9. Nesse caso, x vai ser igual a raiz quadrada de 9. Logo, o x vai valer 3. Mas já para fazer cálculo de raízes diferentes da quadrada, não existe uma função específica na biblioteca mat.h. Logo, a gente vai utilizar a função pol, que vai ser a de potenciação, sendo o índice de valor 1 barra índice. O formato ela vai ser x igual a pol 16 1/4. Nesse caso, o x vai ser igual a raiz quarta de 16. Logo, o x vai ser igual a 2. E por fim, nós temos o logaritmo, onde existem dois tipos de logaritmo na função mat.h, que são log de 10, que é o logaritmo na base 10, e o logaritmo naperiano. Vai ficar muito mais fácil de a gente ver como essas funções elas são aplicadas, vendo isso sendo colocado em prática. E vai ser isso que Marcos vai apresentar agora, em seguida. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Antônio Pontual, eu sou aluno de Programação 2 e aí eu vim pôr em prática o que Isabel falou na teoria aí, né? E aí, seguindo a cronologia do slide, eu fiz alguns programas aqui para demonstrar, né, aqui no Hydra. E aí, seguindo a cronologia do slide, eu vou começar com o define p, né? Que eu criei esse programa p.c. E aí, para você fazer o define, é só você colocar esse jogo da velha, define, botar o nome do define que você quer dar e o valor. Então, como é pi, eu escolhi colocar com 5 casas decimais, 3.14. E aí, eu criei uma função do tipo float, né, que tem como argumento uma variável num, e retorna essa variável f, que também é do tipo float, lógico que a função é do tipo float, retorna um float. E aí eu coloquei que f é igual a num vezes pi. E num vai ser esse valor que o usuário vai digitar, né? Que
aqui eu coloco que função π recebe x, né? E aí, aqui na main, eu peço para o usuário digitar o número, né, para realizar a operação de multiplicação, no caso, né, eu escolhi fazer multiplicação. E aí, aqui eu coloquei que y é igual a função π recebendo x, ou seja, vai ser x vezes π, né? E aí aqui eu printo o resultado da multiplicação entre π e o número que o usuário digitou. Então, compilado, né, que eu já tinha compilado antes. E aí eu quero então fazer 10 vezes π, por exemplo. Então, o resultado da multiplicação entre π e 10 é 31,41590. Enfim, e agora eu vou para a parte de define Euler, né? E aí, mesma coisa, usei o jogo da velha define, botei o nome do define que eu quero. Pode ser qualquer nome, isso aí é o usuário que digita mesmo. E aqui eu defini também que 5 casas decimais, o número de Euler. Criei uma função que é bem parecida, também faz a multiplicação de um número que o usuário digita com o número de Euler. É a mesma lógica aqui. É uma função do tipo float também. Aqui y recebe a função y é a função Euler recebendo x, né? E aí, no caso, eu pego o usuário o número que o usuário digita e multiplico por Euler. E aqui eu jogo o valor. Então, executo. Então, o número de Euler é 2,1718 alguma coisa, né? Enfim, eu vou multiplicar por 10 também para. E aí agora eu vou falar um pouco sobre potenciação. Também fiz já um programinha aqui. Também criei uma função. Nessa função ficou mais simples aqui. Eu só boto um return mesmo. E aí ela retorna o valor, essa função por, né? Que é a função da potenciação. E aí aqui seria a base e aqui o expoente. Então ela retorna justamente o resultado da potenciação. E essa operação aqui, base, vírgula, expoente. E aí aqui é uma função também do tipo float, com duas variáveis do tipo float também. Na main eu peço para o usuário digitar a base, digitar o expoente, e aí eu coloquei z, a potenciação entre x e y, que no caso x seria base e y seria expoente. E aí eu printo o resultado da potenciação. Eu vou só fazer uma observação aqui que eu acho que é importante, que quando eu estava compilando geralmente como eu compilo, ele dava um erro, dava esse erro daqui, ld returned, undefined reference to poll. E aí eu descobri como é que resolve esse erro, é só você adicionar a chave "-lm" na compilação, que dá certinho. E pelo que eu entendi, é bom colocar essa chave "-lm" para a maioria das funções da math.h. Acho que para todas, porque esse "-lm", se eu não me engano, é algo a ver com funções matemáticas mesmo. Então eu quero, digamos, 2 elevado ao cubo dá 8. Digamos, 4, eita, 4 elevado ao quadrado dá 16. Enfim. E aí eu fiz também
quadradas e é apenas raízes quadradas, tá? E para você calcular a raiz quadrada em C, tem uma função específica na math.h, que é a sqrt, que é desse formato aqui. sqrt com um número. Digamos, se eu quisesse raiz quadrada de 16, aqui seria o 16. Mas como eu peço para o usuário digitar, eu botei raiz. Enfim. Mas o sqrt só funciona para raízes quadradas. Para calcular raiz de outro tipo, eu vou explicar também. Acho que Isabel já explicou aí, né? E aí, no próximo programa eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, seguindo a mesma lógica aqui, criei uma função do tipo float, que eu igualei f ao sqrt de raiz, e raiz é justamente o número que o usuário digita, porque aqui a nossa função recebe x, que é o usuário que digita, e esse x seria essa raiz aqui. E aí depois eu printo o resultado. Lembrando, executar com o "-lm" no final também, senão dá erro, tá? E aí eu vou dar uma executada aqui. E eu quero calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 16. E aí agora eu vou mostrar para vocês o de raízes que não são quadradas. Pode ser outro tipo de raiz, que eu chamei de raízes diversas, né? E aí a diferença, na verdade, é que para calcular a raiz quadrada diversa, que não seja, para calcular uma raiz que não seja quadrada, seja diferente, você faz uma potenciação com 1 sobre o índice. Porque, por exemplo, se você quiser tirar a raiz quarta de 16, por exemplo, é a mesma coisa de você elevar 16 a 1 quarto, né? Então, eu uso a função de potenciação, que é a pol, com 1 sobre o índice da raiz que eu quero. Então, aqui eu criei uma função float também, que recebe que tem dois argumentos, né? Que é o radicando e o índice. E aí eu peço para o usuário digitar o índice e o radicando. Eu coloco que z é raízes diversas, recebendo x e y, né? Que seria o índice e o radicando, que aqui seria índice e radicando. E aqui eu coloco 1 sobre o índice. E depois eu printo o resultado. Então, digamos que eu quero a raiz terça de 8, né? Raiz terceira de 8. Então, eu quero o índice 3 para um radicando 8, que é 2, né? Que 2 é o cubo da 8. Então, é assim que se faz. Não tem uma função específica para raízes diversas. Você tem realmente que usar o pool. Enfim. E para fechar, eu criei dois programinhas aqui também de logaritmo, que foi o logaritmo na base 10 e o logaritmo neperiano. Bom, o logaritmo na base 10 quer dizer que a base do logaritmo é 10 e o logaritmano seria você que escolhe. Então, tipo, é como se 10 elevado a algum número, que esse número é o logaritmo, vai dar o logaritmano. Então, como é que eu fiz? Vou mostrar primeiro aqui o logaritmo na base 10, tá? Eu criei uma função do tipo float também, recebendo com argumento de um logaritmano. E aí a função para você usar é log10. Essa função é padrão da biblioteca math.h. Então eu igualei essa variável f a log10 de logaritmando, que o usuário que digita, e eu printo o resultado. Então, se eu executar aqui,
Então eu quero um logaritmano é na base 10. Ou seja, eu quero que o meu logaritmano seja 1000. E aí, como é a base 10, o logaritmo teria que dar 3. Então tá aqui, 3. Por quê? Porque a base que é 10 ao cubo dá 1000. Esse é o logaritmo. Então, por exemplo, se eu quiser de 10.000, por exemplo, dá 4. E para fechar, o logaritmo neperiano, né, que é bem parecido com o logaritmo na base 10, a única mudança é a base, que a base deixa de ser 10 e se torna o número de Euler. Eu nem preciso botar um define Euler aqui, porque essa função log sem o 10, ela pura, já é padrão da maf.h e é o logaritmo neperiano. Então aqui eu fiz literalmente a mesma coisa que no programa passado, que era o logaritmo na base 10, sendo que eu tirei o 10 que tinha aqui. E aí a base automaticamente se tornou o número de Euler. Novamente eu peço para o usuário digitar o logaritmano e aí printa o valor que dá. Então o número de Euler é 2.17, alguma coisa, enfim. E aí, se eu executar aqui, eu quero, por exemplo, que meu logaritmano seja, sei lá, 100. E aí quer dizer então que o número de Euler, que é 2.17 ou é 71, enfim, elevado a esse número aqui, vai dar 100. Enfim, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido.